novo filme que adapta a franquia mais brutal dos games ganhou seu primeiro trailer, então chegou a hora da gente analisar ele para ver o que a gente pode esperar da sequência de Mortal Kombat. Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, eu gosto muito da franquia Mortal Kombat, mesmo não tendo jogado muitos jogos e nem ter tido os principais, assim, comprado mesmo, né? Mas eu gosto bastante da história, eu gosto muito dos personagens. E eu também gosto de falar bastante sobre a franquia aqui no canal. Inclusive, o primeiríssimo vídeo oficial aqui do Nerd Mundo, lá atrás, quase 5 anos atrás, foi justamente um vídeo falando sobre Mortal Kombat. Eu vou deixar esse vídeo separado no card aqui em cima para vocês darem uma olhada a diferença daquele primeiro vídeo para esse aqui agora. Não mudou tanta coisa assim também, né? Mas enfim, né? As coisas vão andando mesmo que de jeito devagar, né? Inclusive também durante a época do lançamento do primeiro, né? Do novo jogo do Mortal Kombat, né? Nessa novo reboot que eles estão fazendo, eu fiz uma maratona falando sobre a história dos personagens, sobre o que estava mudando, comparando o universo original com as cronologias originais com esse novo, e também fez alguns dos maiores sucessos, dos maiores números de views aqui no canal. Então nada mais justo que agora voltar a falar de Mortal Kombat, só que dessa vez falando do filme que tem previsão de estreia para outubro agora de 2025, e a gente teve o seu primeiríssimo trailer, então vamos analisar o que a gente pode esperar e teorizar também sobre esse novo filme que está chegando a partir desse trailer. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos, e deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então bora analisar o trailer de Mortal Kombat 2. Uma coisa é certa, aparentemente nesse trailer, né, o pessoal da produção tá tentando corrigir algumas coisas que o público não curtiu no filme anterior lá de 2021, como por exemplo, finalmente a gente vai ter o torneio, que muita gente reclamou nisso, né, que tipo, o torneio do Mortal Kombat era falado o tempo todo, mas em nenhum momento ele começava ali, só vai começar oficialmente agora no segundo, que acho que é o que as pessoas mais querem ver também, né, que é justamente o torneio, a luta ali também. E outra coisa que também tá corrigindo, entre aspas, né, que muita gente reclamou, é o protagonista da história, né, que agora vai ser o Johnny Cage, ao contrário do filme anterior, que era o Cole Young, que pra quem não sabe não é um personagem originário da franquia, foi feito exclusivamente pro filme aqui, e muita gente se incomodou com isso. Por um lado, eu até entendo o pessoal da direção, da produção ali também, que é um personagem novo, que tá sendo ambientado nesse universo, nessa franquia, nessa história também, junto com o pessoal, com o público, que não conhece tão bem os jogos ali, né? Só que assim, dá pra fazer isso justamente com o Johnny Cage, porque a história dele é parecida, inclusive, nesse sentido, né? Inclusive, estão falando, né, o diretor do filme tá falando que você não precisa nem ter visto o filme anterior pra entender esse aqui, ou seja, praticamente vão repetir a mesma fórmula do cara, da jornada do herói, do cara que entra no meio desse conflito ali também, tem um chamado da aventura, inclusive, né? Então por que eles já não fizeram isso logo no primeiro filme? Ou talvez não precisava nem ser o Johnny Cage naquele, podia ser a Sonya Blade, que teve bastante destaque ali também, o Liu Kang, que já é o grande protagonista de vários jogos ali da franquia original. O problema não é criar um personagem novo pra franquia, porque se desse certo, né, poderia até ir pros jogos depois, né, que nem foi com a Arlequina, que começou nas animações e depois foi pros quadrinhos, né? Só que assim, o problema acho que foi ter colocado logo pra ser o protagonista, o ponto central ali da história, que realmente muita gente não curtiu, e sinceramente esse Cole Young é um dos protagonistas mais sensal que eu já vi na minha vida. Só que esse filme também não tá escapando das polêmicas tão bem assim, porque muita gente começou a reclamar principalmente sobre o personagem aí do Johnny Cage, não do personagem em si, mas em quem foi escalado para viver ele, que foi o ator Karl Urban, que todo mundo deve conhecer principalmente por ser o Billy Bruto lá de The Boys, né? Muita gente reclamou que ele não é parecido com o personagem, que ele é um pouco mais velho do que deveria ser, e assim, questão de aparência, nesse caso, não faz muito sentido ficar reclamando, acho que não tem tanta diferença também. Em relação à idade, eu não vou mentir, eu até preferiria um ator um pouco mais novo também. Mas assim, pelo que dá a entender pelo trailer e também por divulgação do pessoal da produção ali, né, o pessoal que tá divulgando o filme, vai ser um Johnny Cage um pouco mais velho, um pouco mais maduro, dá pra ver que a carreira de ator dele deslanchou, ele tá no fundo do poço, ele não é mais aquele astro que ele costumava ser também, né? Então acho que vão tentar trazer uma espécie de redenção, um pouco de achar como é que fala? Um novo propósito na vida dele também, né? E até ver uma perspectiva um pouco mais madura do personagem. Ah, Dinica, mas o Johnny Cage sempre foi o alívio cômico da franquia.
Isso é verdade, né? Esse é o foco dele. Ele é quase tipo um Deadpool da vida. Só que o que acontece é que nos jogos mais recentes, como por exemplo Mortal Kombat X e 11, ele também aparece mais velho, ele aparece mais maduro e mesmo assim ele continua tendo o alívio cômico, ele continua tendo aquele jeito debochado, bonachão dele ali também. E aqui no trailer dá pra ver isso também. Ele tá tentando ter um arco de maturidade ali, de encontrar um novo propósito, mas ele também continua mantendo aquela personalidade um tanto arrogante, de certa forma, dele, vaidoso, narcisista quase também, né? Não chega a ser tipo um Tony Stark da vida, pelo menos não que tá aparentando nesse filme, né? Mas nos games é outra história. Então dá pra notar que eles estão prometendo pelo menos que eles vão trazer esse alívio cômico, esse toque mais debochado dele e ao mesmo tempo trabalhar esse arco de amadurecimento do personagem. Enquanto Cole Young, como é que fica esse protagonista? Bom, o personagem tá aí de volta. Ele tá de volta junto com os demais que foram apresentados no filme anterior, né? E assim, eles só apareciam em 2 frames bem específicos ali do trailer, né? E não teve fala nenhuma. E de acordo com alguns rumores e vazamentos, ele não só vai ser escanteado totalmente, o que sinceramente não acho que seria o ideal. Acho que tudo bem, tirar ele do protagonismo até entendo. Mas simplesmente escantear, acho que também é sacanagem com o personagem que eles tentaram criar e simplesmente vão descartar, né? Mas de acordo com esses vazamentos, eles não só vão escanteá-lo, como também vão executar o personagem em algum momento ali também. Ele vai ser morto ao longo da história, né? E eu não duvido que eles façam isso, tipo, que nem fizeram com a treinadora lá também no MCU, né? Ficou completamente desperdiçada a personagem, e aí quando trouxeram de volta pra agora pro filme dos Thunderbolts, executaram a personagem sem mais nem menos, sem tentar dar um pouco de chance de redenção. Eles falavam assim, todo mundo merece uma segunda chance na divulgação de Thunderbolts, menos a treinadora ali, coitada também, né? Então muito provavelmente vai acontecer a mesma coisa com Cole Young. Outros personagens que também estão retornando são o Liu Kang, como eu falei, o Johnny Cage e a Sonya Blade e também o Raiden. E aparentemente ele vai ter uma participação mais ativa, e isso dá pra notar principalmente pelo novo uniforme que ele tá usando, né, pelo novo traje, porque é bem diferente, ele é mais fiel aos games, mas também é bem diferente do que tinha no anterior. Aparentemente as roupas ali pareciam mais como se fosse uma espécie de ancião, de líder espiritual, quase um mestre dos magos ali. Aqui, essa roupa claramente é um pouco mais tática, se for comparando também com um dos jogos, né? Semelhante ao dos jogos. Então, possivelmente ele vai ter uma participação mais ativa, inclusive durante o confronto, não o torneio em si. Mas eu não duvido que o Raiden em algum momento ele saia no soco com alguém, né? Pelo menos é o que dá a entender. E outros 2 personagens que também estão retornando, que é para surpresa de muita gente, é o Kano e o Kung Lao, porque esses 2 personagens morreram no jogo anterior, né? No jogo não, no filme anterior ali, né? O Kung Lao ele teve sua alma roubada pelo Shang Tsung e o Kano ele morreu numa luta contra a Sonya, né? E a gente viu isso, o resultado disso, porque eles trouxeram uma coisa aqui pro filme daquela marca de dragão, que é como se fosse uma espécie de convite para participar do torneio do Mortal Kombat. E com essa marca, com essa tatuagem, você desbloqueia o seu poder místico, o chamado arcano, como eles falaram ali também, né? E quando a Sonya matou o Kano, essa marca, esse convite passou a ser dela e isso desbloqueou aquele poder de disparar pulsos de energia ali que originalmente nos games eram braceletes tecnológicos, né? Então o Kano oficialmente morreu naquele filme, junto com o Kung Lao. Então eles estão de volta aqui? O mais provável é que, como é comum também na franquia do Mortal Kombat, principalmente nas cronologias anteriores, é que esses caras morreram e foram trazidos de volta à vida, porque é um tipo de coisa que acontecia quase que direto nos games, né? Agora, quem trouxe eles de volta e por qual motivo, a gente vai ter que ver ao longo do filme também, né? Em compensação, em contrapartida, né, o mais provável é que quem tenha trazido eles de volta à vida foi justamente um mestre da necromancia nos jogos, que é o Quan Chi, né? Não teve divulgação oficial dele ali também, né? Tipo, no trailer não apareceu a imagem dele de divulgação antes do lançamento do trailer, mas já tá meio que confirmado que foi escalado um ator para viver esse personagem. Já foi vazado algumas coisas também falando que o Quan Chi participaria desse filme e talvez voltaria, seria importante numa terceiro filme ali, né? Mas assim, muito provavelmente ele vai estar presente e vai ser o responsável pela ressuscitação desses personagens e quem sabe de mais alguns também. Agora vamos falar dos personagens que estão sendo apresentados aqui, como é o caso da própria Kitana, que também muita gente achou estranho estar chegando agora no segundo e não no primeiro, pois no primeiro a gente teve não só uma referência à Kitana, né, um dos leques dela aparecendo ali, como a gente também teve a presença da Mileena, e as duas personagens são muito ligadas na franquia, porque a Mileena, originalmente, né, nas cronologias anteriores, né, é uma clone da Kitana, e nessa nova cronologia, né, que a gente viu em Mortal Kombat 1, ela, na verdade, as duas passaram a ser irmãs gêmeas ali, então é estranho você ter a Mileena e não ter a Kitana presente. Aqui eles vão mudar as coisas, eu não acho que eles vão colocar alguma coisa para ligar os personagens ali, né, se são irmãs, se uma é clone da outra. Eu acho que eles vão afastar essa
essa ligação que as duas têm ali. Elas vão cortar, vai se colocar como se não tivesse nada a ver, como se fossem apenas conhecidas e olha lá também, né? Mas de acordo com os vazamentos, além do Johnny Cage, que vai ser o protagonista, a Kitana também vai ganhar bastante destaque e eu não duvido muito, porque já que a gente vai ter como grande vilão aqui o Shao Kahn, que é o grande antagonista da história que a gente tá tratando, é o novo personagem também sendo apresentado, o novo vilão, e os dois também têm muita participação, já que o Shao Kahn invadiu o reino da Kitana, né, o reino de Edenia, matou o pai dela, que era o rei Geralt, e assumiu a menina como sua própria filha. Na época ela era só um bebê, ela não tinha consciência disso, ela só foi descobrir depois de mais velha, né? Então, com certeza, ao descobrir isso, ela vai largar o reino do Outworld, né, como é que eles falam, como é que a versão brasileira, que eu sempre esqueço? Enfim, o Outworld, se eu lembrar, vai colocar aqui na tela também, né? Ela vai largar o time do Outworld e partir pro pessoal do plano terreno ali também, né, no lado dos mocinhos. Falando em Shao Kahn, o cara apareceu pouco aqui, mas apareceu com aquela aura, como as pessoas falam ali também, estão falando ultimamente, inclusive, né? Porque o cara tá bichão bem brabo ali, né? Não mostrou tantos detalhes ali também, claramente eles estão pegando um visual mais clássico do personagem, lá do tipo de Mortal Kombat 9 pra trás ali também. Então, claramente o personagem tá com aquela aura de vilão, de cara cruel mesmo. E a gente até vê ele matando alguém ao longo do trailer, né? E eu muito acredito, né, que não é um personagem aleatório, mas em sim o próprio Rei Geralt. Eu acredito que eles podem atualizar a morte do Rei Geralt aqui, não como uma execução, como um atentado, alguma coisa assim, mas talvez até com o próprio torneio do Mortal Kombat, como se o Geralt, né, ele foi participar para proteger o seu reino, mas acabou perdendo a luta, né? Algo bem diferente do que acontece nos games, né, principalmente nas cronologias anteriores, pois o torneio surgiu justamente depois da morte do Rei Geralt, depois da conquista de Edenia, né? A Sindel, ela criou um feitiço ali, né, ao se sacrificar para poder criar essa barreira, evitando que o Shao Kahn invadisse mais terras, e a partir daí foi criado o Mortal Kombat justamente para criar um torneio entre o pessoal da Exoterra, agora eu lembrei o nome aqui também, né, contra os campeões do outro reino, e quem ganhasse, né, se a Exoterra ganhasse, poderia invadir aquele reino. Justamente se trata isso, o Mortal Kombat. Muito provavelmente eles vão adaptar isso diferente, como se o Mortal Kombat já rolasse bem antes também, e foi justamente assim que o Shao Kahn teria conquistado Edenia. Falando na Sindel, ela também aparece bem rápido aqui, né? Então pode ser que ela também tenha uma certa participação, já que ela é a esposa do Shao Kahn, como eu falei, né? Foi forçada a casar com ele, é a mãe da Kitana. A gente vê um frame bem rápido ali dela usando seu grito sônico contra a Sonya, pelo menos aparenta ser a Sonya ali, né? E assim, não tem mais o que falar a respeito dessa cena. A gente tem que teorizar, porque como eu falei, a Sindel, ela se sacrificou para proteger outros reinos da invasão de Shao Kahn, né? Isso originalmente, porque em Mortal Kombat 11 teve um retcon falando que, na verdade, ela conspirou também contra o próprio marido, ela se juntou com o Shao Kahn, ela que matou o Geralt ali também, e ao invés de se sacrificar, ela acabou sendo assassinada pelo Quan Chi, né? E depois foi trazida de volta à vida pelo próprio, inclusive, né? Então eu não sei como é que vai ser a participação da Sindel. Talvez ela realmente seja a imperatriz da Exoterra, talvez ela seja uma aliada do Shao Kahn, que nem era na franquia anterior, talvez ela possa tentar controlar, fazer uma equipe rebelde ali também, talvez ela seja uma rainha que esteja fugindo ali também, enfim, pode ser várias coisas, né? Ou talvez ela realmente possa ter morrido e ser trazida de volta à vida, então a gente tá vendo ali uma Sindel espectral ali praticamente, né? Mas o resto a gente vai ter que ver conforme a história. Tem dois personagens que vão aparecer nesse filme que muita gente tá reclamando ali da fanbase, né? A primeira é a Jade, ou Jade, chamem como vocês bem quiserem ali, também como vocês bem gostarem, que tá sendo interpretada pela atriz Tati Gabrielle, que recentemente participou de The Last of Us, né? Ela fez papel da Nora e já teve vários outros filmes, sempre fazendo ótimas cenas de ação também. Ela é muito boa nisso, então acho que encaixa perfeita com a personagem. E a gente vê justamente uma cena dela lutando contra a Kitana. Originalmente nos games, né, a Jade e a Kitana são muito próximas, já que a Jade é justamente a guarda-costas da Kitana, e mais do que isso, as duas são melhores amigas, inclusive, né. Nessa cena de luta, muito provavelmente a Kitana já está pendendo pro lado ali do plano terreno, pro lado dos mocinhos, e a Jade está indo lá tirar satisfação com isso. E muito provavelmente ela vai acabar percebendo que também está do lado errado da história, como acontece nos jogos, e vai partir junto com a Kitana. Ou talvez não, pode ser uma coisa que eles adaptem ali também, como se ela não aceitasse essa traição da Kitana em algum momento, né? E por que as pessoas estão reclamando dela? Justamente pelo fato de que ela tá com a cabeça raspada ali, né? E vamos combinar, é pura birra isso, né? É o de menos
assim, se o resto da personagem, o resto da história, da essência dela continuar a mesma coisa, tanto faz se tá com cabelo ou não ali também. É tipo, e acredito eu que seja até um perfil da própria atriz, né? Porque vira e mexe, tanto dentro das produções que ela participa, quanto também no dia a dia, ela curte ter esse visual de cabeça raspada, né? E sinceramente não tem diferença nenhuma. Se fosse a Sindel de cabeça raspada, aí beleza, porque, pô, o cabelo da Sindel é a principal arma depois do seu super grito ali, né? Então com certeza não faria sentido se fosse a Sindel careca ali, né? Agora com a Jade não faz tanta diferença, não tem motivo pra ficar dando essa birra toda ali só por conta disso. Outro personagem que vai aparecer aqui, que também muita gente tá reclamando, e dessa vez eu vou ter que concordar com esse pessoal, é o Baraka, né? Que muita gente tá reclamando do visual dele. No geral, eu até que curti, mas realmente o problema que todo mundo, é um consenso geral ali, é justamente a boca daquele bicho feio ali também, né? Que assim, antes, no primeiro filme, muita gente estava reclamando que a Mileena não tinha aquela boca cheia de dentes, né? Já que originalmente ela é uma clone da Kitana, né? Com o DNA da Katana, que é a espécie do Baraka, né? E aqui parece que, tipo, o pessoal reclamou da falta de dente, agora decidiram ir pro extremo oposto, né? Um exagerou de menos, aqui tá exagerando demais, né? E sinceramente, não é a questão de ter uma boca cheia de dentes, porque isso faz parte da espécie dos Takatanes, né? O problema é que, tipo assim, claramente foi usado um CGI bem questionável, que ainda vou falar sobre isso ao longo do vídeo, né? E tá muito desproporcional, aquela boca com a cabeça, tipo, não cabe ali também. E quando mexe ainda por cima, fica muito esquisito. Quando ele começa a abrir e mexer, tipo, não parece que ele tá falando, parece que só tá abrindo e fechando a boca, tipo aqueles personagens de game mais antigo ali também, que não eram finalizados, que só mexia a boca, que não tinha muita expressão. É exatamente isso que tá aparecendo. No geral, até que curtiu o visual. Podia ser melhor? Podia ser melhor. Mas no geral até que tá legal. O problema mesmo é aquela bocona dele. A gente tem um outro personagem que está retornando do filme anterior, barra personagem novo, que no caso é o Bi-Han, que no filme anterior era o Sub-Zero, e aqui está voltando como Noob Saibot. Como eu já falei várias vezes aqui essa história, o Sub-Zero original, que era o Bi-Han, acabou sendo morto pelo Scorpion durante o torneio, e ele acabou sendo trazido de volta à vida justamente pelo Quan Chi. Então, como tem bastante gente voltando dos mortos, muito provavelmente o Quan Chi vai estar assim nesse filme, né? E ele acaba voltando nessa forma espectral, conhecida como Noob Saibot, né? E a gente tem essa luta final aí dentro do que seria talvez o submundo, né? O mundo inferior ali do Scorpion versus Noob Saibot. A gente viu o Scorpion usando aquela famosa frase dele, né? O Get Over Here, que assim, é legal, mas eles já usaram isso no primeiro trailer do primeiro filme, então perde meio que o impacto, porque eles estão só fazendo um copia e cola ali, né? Mas a cena de luta tá muito boa ali entre os dois, então vamos torcer para que realmente sejam boas cenas também. As coreografias de luta que apareceram bem rapidinho aqui estão bem legais, que é um tipo de coisa que vamos combinar que até que eles acertaram no filme anterior, né? Você pode falar o que quiser, mas as coreografias de luta, mesmo não sendo as melhores da cultura pop, ainda assim eram muito boas, entregavam o que tinham que entregar ali, né? E tá prometendo pelo menos dar uma melhorada nisso, né? Agora, o CGI, como eu comentei, né, que tem muita gente reclamando, e eu não vou mentir, tem momentos ali que claramente é um fundo verde ali, acho que principalmente quando mexe com iluminação, uma coisa mais de luz ali, aí realmente dá pra perceber, né? Mas no geral, assim, se a gente pegar o primeiro filme, também não é um CGI que é lá daquelas coisas também, uma computação gráfica muito boa. Mas considerando o orçamento do filme que eles tinham, até que aceitável. Aqui dá pra notar que existe sim uma melhoria do primeiro filme para esse segundo, né? Dá pra ver que teve um salto, deu uma boa evolução ali, ainda um pouco precário, mas ainda assim deu um bom salto. Eles conseguiram investir um pouco mais nisso, né? Possivelmente eles podem terminar esse CGI, melhorar um pouco ele até o lançamento do filme, né? Ou não, pode ser que fique só assim mesmo, eu não duvido isso também. Mas assim, melhorou em comparação ao primeiro filme? Sim. Dependendo do orçamento que eles estão usando, tá ok? Tá ok. Mas vamos combinar que também tá longe de ser a melhor coisa que a gente já viu cinematograficamente falando, né? Mas é legal que eles estão tentando trazer mais cenários também, principalmente fazendo referências à franquia clássica, né? A gente vê ali o Liu Kang com Kung Lao num fundo assim com espiral azul que nem tinha nos jogos, que nem tinha ali nos jogos clássicos dos anos 90. A gente vê também o mundo inferior também ali, tipo, e praticamente aquela pode ser a reta final do jogo, né, do filme, né? Porque além do Scorpion com o Noob, a gente vê a Jade ali também, a gente vê o Johnny Cage, o Kano lutando contra alguém que também pareceu um Noob Saibot. Enfim, né? Com certeza eles estão tentando caprichar um pouco mais, aquele mais maior. Agora vamos ver se realmente tá dando certo, né? Se foi um bom investimento que eles fizeram ali,
ou se vai ficar uma coisa muito feia, né? Não piorando em comparação ao primeiro filme, ok, né? Tem que ser igual pra cima, né? Aparentemente tá sendo igual pra cima, então vamos ver quando o filme lançar também. E isso é o de mais importante que a gente poderia falar sobre esse primeiríssimo trailer de Mortal Kombat 2. E vocês estão ansiosos para o lançamento desse filme? Gostou do primeiro filme? Ou você não curtiu tanto, prefere os filmes originais lá dos anos 90, prefere os jogos ali também, né? Os jogos são bem melhores. Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã de Mortal Kombat, sejam os filmes ou os games. Deixa o seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. E também não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!